Perguntar, tem quanto tempo já que você estuda epidemias? Ou Vin- pandemias? 26 anos. 26 anos. Há 26 anos atrás, quando você começou a estudar, você imaginava a gente passar por uma loucura dessa? Nunca, nunca. Eu comecei quando eu era estudante de graduação, né? Por que que eu decidi fazer epidemiologia? Eu era estudante de graduação na pandemia da AIDS. Então, isso me fez ficar. Eu via aquelas pessoas estudando, tentando entender o que estava acontecendo, e aquilo me inspirou muito. Eu queria fazer aquilo, Então, né? a da AIDS a gente pode considerar que foi uma Uma pandemia também. da AIDS Aham, também? porque quando você tem a mesma doença espalhada em vários locais no mundo, é a definição da pandemia. Entendi. E a pandemia da AIDS, foi uma grande, né, pandemia também, matou muitas pessoas, infelizmente até hoje, né? A gente ainda não tem uma vacina, porque o vírus se modifica muito rápido e a gente não conseguiu ainda fazer a vacina. Então a gente pode dizer que no século passado a gente teve duas grandes pandemias, a gripe espanhola no começo do século Isso. e, E a AIDS. e a AIDS. Sim, e a gente, assim, as pandemias nos acompanham ao longo de muitos séculos. A gente tem relatos, né, na história, são muitas pandemias. Mas A gente nunca imagina o que vai acontecer com com a nossa geração, eu né? nunca pensei que fosse, apesar de ter estudado para isso, apesar de ter me preparado, né, para esse momento, eu nunca pensei que fosse viver o que nós vivemos, de uma pandemia explosiva. É porque a pandemia da AIDS, que eu não imaginava que fosse assim, uma grande doença, sacou? Mas é diferente da gripe espanhola, Sim, da peste bubônica sim. e do Covid, os A tipos a transmissão é transmissão é diferente. diferente. Eu digo assim, que é mais lenta, Sim, a forma de né? transmissão, né? Porque assim, na Porém, ela AIDS, se manifesta depois. sim, sim, sim. Do ponto de vista da transmissão, quando você tem uma doença como a Covid, como a influenza, né, a gripe espanhola, é mais difícil de você conter porque o vírus está no ar. Então, Aham. é muito mais difícil de você ter estratégias de controle do que, por exemplo, uma doença de transmissão por via sexual, né, e pelo sangue, como é o caso da AIDS. Então, assim, é muito mais fácil você controlar, porque a forma de transmissão ela é de mais fácil controle. Você pode dizer, olha, se você tiver esse tipo de relação, se você fizer, você pode controlar, por exemplo, os bancos de sangue, como nós fazemos, então é mais fácil. Agora, quando o vírus está no ar, é muito mais complexo, né? Porque você precisa de isolar pessoas, como nós fizemos, né? Diminuir a interação entre as pessoas, como nós tivemos que fazer. Então, é mais complexo a gente criar estratégias para diminuir essa Entendi. transmissão. No, no, na questão da AIDS, é, hoje parecido com a questão do Covid, que começou no macaco, depois morcego, depois mudaram para um outro bichinho lá, e, e até hoje, se sabe hoje de fato de onde originou a AIDS? De um vírus de macaco. Vírus de macaco.